declarar realmente que nós amamos o Senhor a cada dia, sempre, 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 sempre. Amém. Então, aleluias, glória a Deus, louvado e exaltado seja Deus por mais um dia na presença dEle. Por isso nos alegramos, por saber que servimos a um Deus grande, um Deus fiel, um Deus que nada foge ao controle dEle, um Deus que o tempo todo Ele está conosco. Amém? Por isso nós nos alegramos, irmãos, porque Ele é um Deus maravilhoso. Amém? E eu estou aqui mais um dia para compartilhar da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor Ele vem trazer para nos, a cada dia, estarmos assim, mais firmados, mais alicerçados nele. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor a direção de tudo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai santo e amado, Deus de poder e de glória, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, quero te exaltar, Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Senhor, quero, Senhor, te engrandecer com tudo que sou, com tudo que tenho. Pedir a tua direção aqui, Senhor, em tudo, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor, o tempo todo falando aos nossos corações. Porque queremos sim, Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco, prepara, Senhor, o terreno fértil para receber, Senhor, a semente, a tua palavra, e que ela venha ficar enxertada em nós, que a cada dia possamos estar alicerçados no Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz no Salmo 62, pediu a vocês que abram a palavra no Salmo 62, olha que coisa linda. O salmista Davi, ele reconheceu Deus como um forte rochedo. Olha o que ele diz lá na palavra. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Amém? Aí eu vou pular para o Salmo, para o versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E novamente, eu vou ler aqui para vocês, que no versículo 11, vamos pular mais um pouquinho, uma coisa disse duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Aqui o salmista Davi, ele reconheceu num momento de muita aflição na vida dele. E aí eu fui entendendo, aqui existia um momento em que ele estava passando por muita aflição, e que ele aqui ele reconheceu que somente de Deus vinha o socorro, somente em Deus traria a tranquilidade, somente em Deus viria a resposta, somente em Deus estava a esperança dele. Amém? E em tempos difíceis, em quem nós temos nos refugiado, em quem nós temos buscado? No Senhor, no Deus que criou céus e terra, no Deus Todo-Poderoso. Nós temos vivido momentos difíceis, irmãos. Momentos, isso tem sido dito, mas é tempo de
a pandemia, tempos onde tem os nossos conflitos internos, quem que às vezes a gente está passando por uma situação desesperadora, mas a nossa confiança não está no nosso braço, está no Senhor. Ela precisa estar estabelecida em Deus. O mundo, ele ali estava prestes, olha lá, ele diz assim, no versículo, depois vocês leem o Salmo 62, acredito que vocês já leram, mas vale a pena ler a palavra do Senhor, sim, muito. E ele diz assim, ó, no versículo 3, até quando maquinareis o mal contra o homem, sereis mortos todos vós, serei como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Então, tinha muitas coisas ali, é como se o mundo dele estivesse prestes a desabar. Estava acontecendo, ele estava sendo perseguido, ele estava vivendo um tempo que a gente vai entender lá no 2 Salmos 16, vocês leem lá do versículo 5 ao 14, Davi fugindo de Jerusalém para não ter que enfrentar seu próprio filho, e era um tempo de muita pressão, de muito estresse, tempo que poderia desestruturar qualquer pessoa, que às vezes nós trazemos para o nosso tempo atual e passamos por momentos assim, em que no início do ano passado, todo mundo muito preocupado, claro que a nossa confiança no Senhor, mas tempo de muita pressão, de muito estresse, muitas notícias, rumores de más notícias. E que sim, nós não somos iguais, mas cada um recebeu de uma forma. Ninguém suportaria assim uma pressão. Vamos voltar lá no Davi, no salmista Davi. Ninguém suportaria uma pressão daquela forma, onde ele estava vivendo aquela aflição, aquele estresse, e ele manteve a tranquilidade dele. Ele ficou em silêncio. Vamos entender lá em 2 Salmos. Eu vou ler 2. Então, irmãos, nós vamos entender lá em 2 Samuel, do versículo 5 ao versículo 14, que é onde Davi, ele sai e encontra, né? Sai um homem no meio nesse percurso que ele estava indo com. E ele encontra o Simei, que é o filho de Gera, né? Ele sai amaldiçoando Davi, ele sai jogando pedra, ele sai falando um tanto de coisa, amaldiçoando, né? E aí o que vai nos dizer aqui agora? Aí ele diz assim, no versículo 8: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Já querendo defender, né, o Abisai ali, ele querendo defender, querendo tomar uma atitude com relação. Mas aí, o que Davi disse? Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem pois diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai, a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali.
Então, essa história, vamos trazer isso para o nosso contexto, né, atual. A gente vive situações e muitas das vezes a palavra do Senhor nos diz que a gente tem que o quê? Ser prudente, ouvir e vigiar no falar. O rei Davi, ele nesse momento, ele tomou uma atitude ali, sábia, onde em meio àquela pressão, em meio àquelas pessoas, trazendo toda aquele cimei, falando, amaldiçoando e jogando pedra, ele passou, ele ficou em silêncio e seguiu. E ainda que aqueles que estavam ali buscavam defendê-lo, ele não assim fez. Porque ele confiava o tempo todo de que Deus está no controle. Muitas das vezes nós nos desesperamos e queremos tomar atitudes, né, com o nosso próprio braço. Porque a Bíblia nos diz que a gente deve confiar e esperar em quem? Em Deus. É Deus, mas muitas das vezes é em Deus e alguma outra coisa. É em Deus e alguma outra coisa. E não, é somente em Deus. Somente em Deus que precisamos confiar. Sabendo que, olha lá, Davi ele suportou a pressão, Davi ele suportou o estresse, humilhação, mas Deus estava no controle o tempo todo. O tempo todo, meus irmãos. Então, irmãos, olha só, a confiança de Davi, ela estava estabelecida em quem? Em Deus. Somente em Deus. Não era ali nas pessoas que estavam acompanhando, não era onde ele estava se escondendo. Somente em Deus. E ele seguia, esperando a resposta de quem? De Deus. Porque a confiança e a esperança dele estava estabelecida no Senhor. Então, a razão da alma de Davi permanecer calada era que ele entendia que somente Deus poderia socorrê-lo. Somente Deus poderia sustentá-lo. Somente em Deus ele confiava, irmãos. Olha que coisa linda. É assim que nós devemos seguir a nossa caminhada, confiando no Senhor a todo tempo, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, porque nós somos cidadãos do céu, nós não confiamos naquilo que vemos, não é isso? A nossa visão não deve estar ali pautada nisso, mas sim naquilo que o Senhor nos promete, naquilo que o Senhor nos diz, naquilo na nossa confiança, naquilo que o Senhor nos prometeu. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Amém? E aí, como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu, em meio a tudo isso, ele sair daquele lugar onde a pessoa surgiu, né, o cimei surgiu, amaldiçoou, jogava pedra e ainda assim ele seguiu a caminhada para lá na frente ele descansar. Descansou, aqui diz assim que ele descansou, ele achou um lugar de descanso, irmãos, em meio a tantas coisas que estavam acontecendo ali. Mas olha lá, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. No Salmo 62:2, ele nos afirma isso. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Só Deus. Não em ninguém, não nas circunstâncias, não em nada. Só em Deus. Porque só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, Ele é a minha defesa, Ele é nosso protetor. A todo tempo, estamos vivendo tempos difíceis que a gente não sabe. Eu costumo dizer, é uma guerra invisível. O Covid, o que está acontecendo, a gente não vê. A gente não vê. A gente sabe que está acontecendo,
mas a nossa confiança está em Deus, porque se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. É nele. Eu não vejo, mas o Senhor vê. Aquilo que eu não vejo, Ele vê. Onde eu vou, daqui a 1 hora, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Por isso que muitas das vezes o Senhor fala conosco, nós temos planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor, porque quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, nesse cuidado, sabemos que Ele nos ajuda. E aí, às vezes a gente sente, né, quando não é para ser, a gente sente uma agonia, e a gente fica inquieto, e aí a gente vai pro joelho, e a gente ora, e o Senhor muda, ó, tudo, porque Ele é aquele que muda, ó, no estalar de dedos. Ele é tremendo, aleluias. Como não se maravilhar com um Deus fiel, com um Deus tremendo, um Deus que tantas coisas faz em nossas vidas, irmãos. Ele não quis dizer que ele não seria abalado, não é? Quando ele fala assim, não serei grandemente abalado, e no versículo 6 ele fala de novo, não serei abalado. Ele não quis dizer que nunca, que ele não seria de forma alguma, mas que ele, estando com o Senhor, ele não será muito abalado, porque nós somos humanos, nós vamos sentir, mas juntamente com o Senhor, ainda que balance, ainda que a tempestade balance o nosso barquinho, mas Ele é o Deus que acalma a tempestade. Ele é um Deus que diz para. Ele é um Deus que diz cesse a tempestade, as águas ficarem tranquilas. Só o Senhor. E de onde vem tudo isso? Essa nossa confiança, tudo é por fé. Tudo é por fé, que quando vamos conhecendo a soberania do Senhor, a grandeza dele, mas nós vamos nos encorajando no Senhor. A fé de Davi, ela não estava nos soldados, ela não estava nele, nas coisas que ele estava fazendo. A fé de Davi estava estabelecida em Deus. Aleluias. E a gente aprende aqui com Davi como encontrar alívio em meio ao estresse, em meio à pressão. Porque quando a gente está sob pressão, a nossa alma barulha. Nós perdemos o sono, nós ficamos inquietos, e vem os pensamentos intrusos, olha lá, pensamentos que a gente vai aprender que esses pensamentos, existem pensamentos que nos ajudam e que não nos ajudam. E se eu foco naquilo que Deus me diz, eu sigo minha caminhada. Mas se eu duvido e eu trago o pensamento para as circunstâncias, aí sim eu entro em pânico. Eu me desespero. E a gente acaba criando uma realidade que não existe, como se ela já existisse. É a causa, né, irmãos, de tanta ansiedade, tudo isso que nós estamos vivendo, porque a ansiedade nada mais é do que, a gente sabe que essa emoção, né, por detrás ela me traz um medo escondido, um medo de não dar certo, um medo de errar, um medo de fracassar. E aí, Deus, ainda que nós, humanos, a gente perca o controle de algo, da situação que estamos vivenciando, ainda assim, como lá com o rei Davi, em meio àquela situação de estresse, ele confiou que ele poderia perder o controle, mas Deus
nunca perde o controle, perde o trono, nunca perde o controle de nada. E isso tranquilizava ele. E se nós caminharmos assim, isso nos tranquilizará. Isso nos levará para um lugar de encorajamento em Deus, confiando que ainda que as coisas estejam um pouco bagunçadas, a situação, mas Ele está no controle, Ele é aquele que coloca tudo no controle. Mas Ele faz isso se nós não entregarmos, se nós não confiarmos. Ele faz à medida que nós temos o relacionamento, que nós temos fé, que nós seguimos confiando, nos colocando em posição de servo, de filho, e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Paulo também entendeu isso. Vamos lá em Filipenses 4, que é um texto bem conhecido. Filipenses. E aí o que Paulo entendeu isso também. Ele diz lá em Filipenses 4, o versículo 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluias! Aleluias! Irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós aprendemos, nós somos direcionados pelo Senhor. Ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Nós não podemos, não tomamos atitudes de impulso, de desespero, porque a nossa alma se tranquiliza em Deus. Um dia eu ouvi uma pessoa falar, assim, um pastor falar que tão importante quanto orar a Deus era nós pregarmos para a nossa alma. É dizer para a nossa alma, vamos confiar em Deus. Deus é minha fortaleza. É a gente ler Efésios 1. É a gente ler em voz alta para a nossa alma, Efésios 1, Romanos 8, Colossenses 3. É pregar para a nossa alma. Pregar para a nossa alma, ser encorajada em Deus. Porque nós, com a nossa limitação, não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E em momentos de estresse, de tensão, nós não pensamos direito. Mas quando a nossa alma, ela está encorajada em Deus, quando nós estamos guardados em Cristo, quando nós estamos com a nossa vida alicerçada na palavra, os nossos pés fincados no Evangelho, ainda que venham rumores de más notícias, ainda que venham situações fortes acontecendo, mas nós permanecemos firmes. E nós somos corpo de Cristo quando estamos unidos ali em oração na igreja, na escola dominical, onde aprendemos, nós vamos aprendendo isso. Quando estamos nos cultos presenciais também, estamos aqui no online, mas nos presenciais estamos ali, porque o corpo permanece unido ali, ó, firme no Senhor. Nós hoje não podemos estar tão perto uns dos outros, mas só de vermos os nossos irmãos e sabermos que estamos aqui, ó, no mesmo espírito, sendo guiados pelo Senhor, fortalecidos no Senhor. Quando nós nos vemos presencial, irmãos, é tremendo. Nós nos alegramos porque sabemos que o nosso Deus, Ele está presente.
E é assim que Ele nos quer. Sim, nós estamos sendo cautelosos em tudo, porque o povo de Deus é povo cauteloso. Que ainda que a gente erre em algum momento, mas queremos sempre aprender a andar firmes, sempre como cidadão dos céus, assim, segundo o coração de Deus. E aí sim, seguimos. Nós precisamos, irmãos, a cada dia, buscar em Deus, a cada dia, pedir ao Senhor para nos dar domínio próprio, nos ensinar, né? A gente avivar em nós, porque é fruto do Espírito. Às vezes nós, diante de uma situação, a gente não tem agido assim, mas o Senhor nos ensina. A cada momento, quando nós buscamos o Senhor, nós fazemos a vontade do Senhor, nós oramos, nós separamos tempo de excelência para o Senhor, nós aprendemos. E cada vez que nós aprendemos, ainda que estejamos envolvidos em nossos trabalhos seculares, ainda que estejamos vivenciando tantas coisas, a gente está aqui nesse mundo, mas a gente não se deixa ser abalado, facilmente abalado, porque a nossa confiança está em Deus. A pressão e o estresse, ela não resiste a uma alma encorajada em Deus. Grava isso, irmãos. A pressão e o estresse não resiste a uma alma encorajada em Deus. Porque em Deus nós somos fortalecidos. Não somos nós que somos fortes, mas Ele nos faz fortes nele. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é nosso rochedo, rocha forte, que nada nos abala. Oh, irmãos, como é maravilhoso falar desse Deus. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei. Eu sei que às vezes também acontece isso comigo. Mas nós precisamos sempre segurar na mão do Senhor e lembrar que Ele diz para que nós sejamos fortes. Lembrar do que Ele diz, que a gente ter bom ânimo, que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, que Ele conosco Ele estaria. Ele é Deus Emanuel. Amém, irmãos? E Ele, o Senhor, Ele nada foge ao controle de Deus. Olha o que diz lá em Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está lá. Nada muda. Não, o Senhor é aquele que criou céus e terra. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que fez, meu Deus, o tempo parar. Ele é o mesmo hoje. Ele continua. Que diga o nosso ministério de intercessão. Homens e mulheres comprometidos ali com o Senhor. Que estamos ali toda terça-feira, irmãos, em oração. Orando por vidas. Porque nós cremos que Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Deus restitui, Deus restaura. Deus muda as circunstâncias, Ele move as águas. E a glória do Senhor tem sido manifestada em nosso meio.
Aleluias. Isso é motivo de nos alegrarmos e glorificarmos a esse Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Porque estamos aqui, porque assim Ele tem nos permitido. Ele tem nos guardado e nos livrado, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? A nossa vitória, ela vem somente em Deus. Só em Deus. Somente em Deus. Então, o que a gente aprende? Que nós não devemos olhar para as circunstâncias, que nós não devemos confiar, né? A Bíblia nos diz isso, que não confiar em nossa própria força, mas nós devemos confiar em quem? Nele, no Senhor. Precisamos ter vida de oração, precisamos ter vida de tempo de excelência com o Senhor. Precisamos esperar somente nele, confiar somente nele. Por quê, irmãos? Porque Ele é nossa rocha, Ele é nossa salvação. Porque só dele vem a nossa salvação. Só dele. Só o Senhor que nos promete a vida eterna. Só o Senhor. Amém? E o poder. E aqui quando diz. No Salmos 10, olha lá. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. E a gente crê, né, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E que o Senhor possa mudar o nosso olhar. Que venhamos olhar com o olhar do Senhor. Que nós possamos a cada dia buscar a presença dEle, crendo que o Senhor é a nossa força, irmãos. Amém? O tempo todo ali confiando no Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. E que o Senhor fale e tenha falado ao coração de vocês. Como assim falou ao meu. Como assim falou o meu. Que a minha alma, ela venha ser encorajada em Deus. Porque mesmo em meio as situações de crises, aflições, pressão e estresse, isso não vai me abalar. Porque Deus está comigo. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade.